hoje nós temos a presença aqui, é uma alegria receber o Dr. Paulo Tsai. Ele é médico radiologista, membro-diretor da Associação de Capelania Hospitalar, é presidente da Casa do Aconchego, médico voluntário em comunidades ribeirinhas e ONGs, é membro da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, isso, né? E atualmente tem frequentado a nossa igreja. Então, é uma alegria receber o doutor aqui, que o senhor faça uso da palavra, que o Senhor abençoe muito a explicação e toda a explanação da palavra que o senhor trouxer aqui e aplique aos nossos corações. E após a palavra do Senhor, o senhor pode orar encerrando este culto. Tá bom? Deus nos abençoe. Bem, eu só queria fazer uma pequena correção. Eu sou radioterapeuta. Queria ser radiologista, acho que minha vida seria um pouquinho mais leve em certos aspectos. Mas eu só queria fazer uma breve apresentação, né, porque eu nasci aqui no Brasil, meus pais imigraram de Taiwan no começo da década de 60. Eu tenho mais 4 irmãos, nós somos em 5. E aí, como toda boa família tradicional chinesa, um filho, pelo menos, tinha que ser médico. E eu fui escolhido. Eu queria fazer agronomia, né? Queria viver no campo, cuidar de plantas e animais. E meus pais falaram, não, você vai ser médico, ponto final, não tem discussão. Então, é assim que começa a minha ida à medicina. E hoje eu tenho trabalhado, a maior parte do meu tempo de trabalho tem sido no SUS, parte eu trabalho com convênios e particulares, e dentro do SUS eu faço o gerenciamento da rede Hebe Camargo, né? Então eu acabo gerenciando, cuidando dos pacientes de SUS, no Grande ABC, e boa parte de todo o litoral, aqui em São Paulo também, então a gente acaba supervisionando quase 1000 pacientes tratando diariamente, né? Então estou correndo para cá e para lá, para cá e para lá, e esperando que o coração aguente até o final do dia. E então, no meu trabalho, no meu ganha-pão, eu acabo lidando com toda a situação de câncer, imaginando, trabalhando no SUS, fazendo gerenciamento, todas as escolhas difíceis, quando alguém fala, puxa, uma cirurgia foi cancelada porque não teve vaga na UTI, estou esperando a cirurgia de uma catarata da minha mãe, não tem vaga, e eu estou do outro lado, tendo que gerenciar vagas, tendo que pegar um monte de encaminhamentos de pacientes com câncer, tendo que fazer escolhas de Sofia todos os dias, né? Então, somente pela graça e misericórdia de Deus. E tirando o ganha-pão, então, no meu trabalho voluntário, extraoficial, também trabalhando com crianças com câncer, na Casa do Aconchego e fazendo capelania no Hospital de Câncer Infantil do HC. Né? Então, o meu dia é 24 horas respirando câncer de adulto, crianças, homens e mulheres. E quando entrei na faculdade, então já tem bastante tempo, eu já tenho 20 anos de formado, né? Então entrei na faculdade em 91. E eu lembro que no começo da faculdade eu fui convidado para ouvir uma palestra, e a palestra foi compartilhada pela Elinivação, que também frequenta aqui a igreja, responsável pela parte de capelania. E foi uma palestra que teve uma duração de quase 1 hora, e dentro desses 60 minutos de compartilhamento, teve uma história que acabou me marcando muito, né, que é a história da Doralice. E a história conta uma adolescente de 16 anos que dá entrada no pronto-socorro porque ela fez uma tentativa de suicídio tomando soda cáustica. E por conta dessa ingestão, ela teve toda a sua boca, esôfago e estômago queimados, fechados, e ela não conseguia se alimentar, tentaram passar uma sonda nasogástrica, não tinha como passar, tiveram que fazer uma cirurgia, fizeram o que nós chamamos de uma jejunostomia, e foi um caso extremamente complicado, né? Por conta dessa ingestão, ela ficou 6 meses internada no departamento de cirurgia digestiva do HC, onde foram feitas mais de 3 cirurgias, várias bolsas de sangue, vários soros, 3 cirurgias durante essa internação, com todas as complicações. E aí, finalmente, depois de 6 meses, ela tem alta. E aí o médico responsável estava muito orgulhoso do seu trabalho, resolveu pegar o caso da Doralice para ser apresentado no congresso médico, para compartilhar a façanha e o milagre que tinha acontecido.
Não tinha dado um mês que a Doralice tinha tido alta. E aí, então, um dos assistentes, um médico residente, vai chamar o doutor Salomão: professor, o senhor precisa me acompanhar até o pronto-socorro. E aí, quando esse médico residente leva o professor até o pronto-socorro, lá estava a Doralice deitada. Agora, ela tinha sido bem-sucedida no seu suicídio tomando formicida. E então, Salomão, ele olha aquela menina que ele acompanhou por 6 meses, e naquele momento ele tem um abatimento e ele acaba escrevendo uma carta. Essa carta tem o título de Perdão, Doralice, e em suma ele diz: perdão, Doralice, porque eu cuidei do seu corpo, mas não cuidei da sua alma. Eu tinha 17 anos quando ouvi isso. Estava no meu primeiro mês de faculdade de medicina. Passaram já 27 anos que eu escutei essa história, está viva até hoje. E aquilo me fez perguntar, então, que tipo de estudante de medicina e que tipo de médico eu gostaria de ser. Né? E pensando como que é possível levar consolo em situações tão extremas. E um texto que tem me acompanhado bastante, né, nessa reflexão sobre consolo ao próximo é o texto de 2 Coríntios, que eu queria ler do verso 1 ao verso 11. É um livro que eu gosto bastante. Eu acho que é um livro onde o apóstolo Paulo ele faz vários desabafos. Acho que é um dos livros mais autobiográficos do apóstolo Paulo, onde parece que ele não coloca muito freio naquilo que ele está pensando. Ele abre realmente seu coração, não tem vergonha de compartilhar as suas dificuldades, os seus pensamentos. E aí, então, ele escreve, a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes de sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Eu não lembro de outras partes, de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que ele descreve que ele está desesperado. Né? Aqui é uma das passagens que ele fala assim, eu estou assim, a ponto de desesperar da própria vida, no finalzinho do verso 8, e eu estou, parece que, no corredor da morte. Nós tivemos aqui, alguns minutos atrás, um momento de oração, onde vários pedidos foram levantados, mas eu entendo que talvez um dos momentos mais difíceis que uma pessoa possa passar é o momento da enfermidade. Né? Porque para mim eu falei, será que foi coincidência que esse momento de desespero de Paulo coincidiu de ele falar, estar caminhando para a morte? Existem várias interpretações do que seria essa grande provação que Paulo estava passando. Poderia ser uma doença, poderia ser uma perseguição fatal. Ainda não existe um consenso em relação ao que foi essa grande provação que Paulo passou. Mas eu também penso em Salmo 23, que no verso 4, quando passar pelo vale da sombra da morte. Parece que Davi, o vale da sombra, também está relacionado com morte. Se ele estava sendo perseguido, se ele também contraiu uma doença,
Mas parece que toda vez que nós temos a proximidade com uma morte, muitas vezes, na grande maioria, por doença, né, parece que são os momentos mais negros que nós enfrentamos na nossa vida. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz que Deus sussurra aos nossos ouvidos, nossos momentos bons, fala nos nossos momentos de adversidade e grita aos nossos corações nos nossos momentos de sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está surdo para Ele. E aí eu penso que nós temos um evento chamado doença, que pode ser o meio que Deus está usando o megafone para falar com alguém, e essa pessoa está precisando ser consolada e confortada, como nós acabamos de ler. E o texto de 2 Coríntios é o texto da Bíblia que tem a maior densidade da palavra consolo, mas também, ao mesmo tempo, é o livro da Bíblia que tem a maior densidade da palavra tribulação. Para a gente experimentar, muitas vezes, o consolo que vem de Deus, parece que não dá para separar o combo, né? Tribulação, consolo de Deus. Não dá para falar, eu quero metade do combo. Muitas vezes, essa graça de Deus que vem com essa vestimenta de tribulação, que pode ser uma vestimenta de doença, é a graça de Deus que está se apresentando. E isso é um dos grandes paradoxos da vida cristã, porque às vezes nós achamos que nós vamos experimentar a plenitude de Deus, os momentos de bonança na nossa vida, e é justamente o contrário. Nós experimentamos a plenitude da graça de Deus nos momentos que nós estamos mais anulados, mais fracos, mais nada, né? E é quando a graça se torna, então, a nossa fonte. Mas é importante a gente entender, né, o que significa consolar, o que significa confortar. Porque, às vezes, quando nós fazemos da maneira errada, nós vamos ter um resultado totalmente oposto. Eu penso em Jó e seus amigos. Eu acho que eles chegaram, tiveram a melhor das intenções, mas chegou algum momento que eu acho que, emocionalmente falando, Jó se sentiu pior quando esses amigos vieram consolá-lo. Jó não se sentiu mais leve, mais esperançoso com a presença dos seus amigos. Seus amigos podem até ter chegado com a melhor das intenções, mas, infelizmente, o resultado foi totalmente diferente. Então, nós queremos levar o consolo, nós queremos confortar a pessoa, mas também devemos saber o que essas duas palavras significam e como fazê-lo. Mas também, às vezes, quando nós passamos por situações de extremo, é a situação onde me falam, já ouvi uma frase que nessas situações de sofrimento que surgem todos os tipos de teólogos. Cada um quer dar a sua explicação, a sua solução de como passar rapidamente daquela adversidade, porque nós mesmos, como espectadores, ver o sofrimento daquela pessoa nos incomoda, e quando o sofrimento daquela pessoa passar, de alguma maneira o nosso coração também fica mais leve, não necessariamente por compaixão. Mas nós somos extremamente tentados em oferecer soluções fáceis, e hoje a gente pode ver, é só ligar a televisão, né? Se você está passando por um problema X, faça isso, decrete alguma coisa, tome posse da sua promessa. E o que a gente acaba observando é que a esperança que vem de Deus, ela é uma esperança que é duradoura. Ela não é uma esperança temporária, o que vai terminar numa decepção. Eu lembro uma segunda noite que eu estava no Instituto da Criança fazendo capelania. Nós fazíamos um culto com as mães e depois fazia a visita de quarto em quarto, orava com as mães, com as crianças. E quando nós estávamos indo embora, já eram mais de 9 da noite, a enfermeira do hospital nos chama, porque estava acontecendo uma situação bastante complicada. Tinha acabado de falecer uma criança. Todo mundo já sabia que aquela criança, aos olhos humanos, não tinha chance de sobrevida. E aí, quando essa criança morreu, o pai não permitiu que ninguém chegasse perto dessa criança. Porque esse pai, ele havia falado para todo mundo, eu recebi a promessa de que meu filho não morreria. Então, ele não morreu, ele está dormindo, ele vai ressuscitar, porque Deus prometeu que meu filho não iria morrer.
Imagina aquela situação para resolver. Né? E por isso, quando eu falo que a esperança que vem de Deus, ela não é temporária, ela é duradoura, ela não leva à frustração, nós precisamos entender que tipo de consolo, de conforto nós queremos falar. Dar soluções paliativas, fáceis, teologicamente falando, é fácil. Né? Mas qual que é o nosso objetivo? Eu gosto muito de pesquisar a origem das palavras, porque acho que ela facilita bastante o nosso entendimento. A palavra consolo quer dizer consol. Então, consolo significa o quê? Imagina que você está tão abatido que tudo está escuro. É o vale da sombra da morte. Você não enxerga um palmo na sua frente. Então, quando você quer levar o consolo para uma pessoa, em outras palavras, você vai levar um pouco de luz, você vai levar um pouco de sol. Né? Semana passada, eu fui fazer um trabalho voluntário lá no Vale do Ribeira, e lá é famosa, aquela região é famosa pelas cavernas que tem, do Parque Petar. Aquelas cavernas são escuríssimas, você não vê nada. Mas eu queria fazer uma pergunta. Se eu acender um fósforo, que tem uma chama desse tamanho, e vai durar 5 segundos, ela já me ajuda? Ajuda. Porque eu posso acender um fósforo, eu consigo enxergar alguma coisa. Se vai ter um buraco na frente, se eu posso caminhar para a direita ou para a esquerda. Um fósforo com uma chama pequenininha, 10 segundos, ela já me ajuda bastante. Se tivesse uma lanterna, melhor ainda. Né? Mas quando nós falamos de consolo, às vezes nós podemos ser apenas uma pequena luz. E isso já vai ser de grande utilidade para a pessoa que precisa ser consolada. E quando nós falamos de conforto, quer dizer com força. Quando eu quero levar conforto para alguém, eu quero dar força para essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa precisa de consolo, porque ela não sabe por onde andar, ela precisa de alguém que traga um pouco de luz, ou às vezes essa pessoa também precisa de conforto, porque às vezes ela até sabe para onde ela quer ir, o que ela precisa fazer, mas ela não tem força para ir para frente. Mas existe um terceiro elemento que está em tudo isso, que é a misericórdia. Porque os amigos de Jó poderiam ter chegado com a intenção de consolar, de confortar, mas faltou um ingrediente muito importante, chamado misericórdia. E, de novo, quando nós estudamos a origem da palavra, misericórdia significa miséria do coração. Então, quando nós oramos para Deus pedindo misericórdia para nossas vidas, em outras palavras, quero orar para Deus da seguinte maneira: Deus, olha a miséria do meu coração. Não tem nada, eu preciso inteiramente do Senhor. Então, quando nós queremos ajudar uma pessoa para levar consolo, conforto, precisamos ter misericórdia, precisamos ter empatia, compaixão, nos colocar no lugar da pessoa, de modo que os nossos atos e as nossas palavras também não sirvam como uma forma de agressão e ter um efeito contrário. A gente pode perguntar: quem sou eu para fazer uma visita a algum doente? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Uma boa pergunta. Quando eu estava no 5º ano da faculdade, o meu primeiro estágio foi de pediatria. Mas não foi de pediatria de crianças fofinhas. Foi assim, pediatria nível hard. Era um andar do Instituto da Criança com as crianças com as enfermidades mais graves do Instituto da Criança ficava nesse andar. E lá foi meu primeiro estágio. Então, nós tínhamos nossos pacientes, e um dos pacientes que o meu grupo tinha que cuidar era uma criança que tinha 5 anos, ela tinha um diagnóstico de leucemia, e essa criança já tinha feito todos os tipos de tratamento, todas as quimioterapias, tinha feito transplante, nada havia sido eficiente, e por conta da leucemia, essa criança não tinha plaquetas. Então, ela tinha sangramento quase que constantemente. Ela recebia transfusões de plaquetas de sangue dia sim, dia não, praticamente.
E um dia nós estávamos fazendo visita, discutindo os casos leito a leito, e a equipe decidiu que não tinha mais nada a ser feito para essa criança, que o próximo sangramento que ela tivesse não era para fazer nada. E eu escutei aquilo, eu não me conformava. Né? Como que a gente pode deixar uma criança simplesmente morrer? Eu entendo que todos os tratamentos convencionais foram oferecidos, não tiveram resultado, mas como assim? E eu falei assim, nossa, não era meu paciente, mas eu queria conversar com ele, queria conversar com a mãe. E eu nunca tinha evangelizado uma criança na minha vida. Né? Então eu falei, como é que é esse negócio? Né? Mas aos poucos eu fui me aproximando da mãe, fui conversando com a criança, criando um vínculo, não queria ser muito invasivo, para falar algo bastante pessoal. E, de repente, essa criança, ela contraiu uma infecção, ela contraiu uma catapora, uma versão bastante agressiva, que nós chamamos de uma varicela hemorrágica. E aí ela dá entrada para um isolamento. E eu sabia que ela tinha 24 horas de vida, aproximadamente, com aquela complicação. E aí eu falei assim, bem, deve ter alguém da capelania especializada em crianças terminais. Eu vou tentar descobrir quem é essa pessoa, o que são essas pessoas, e pedir que elas me ajudem, porque eu nunca falei de Cristo para uma criança, muito menos numa situação como essa. Eu descobri que tinha uma pessoa, mas essa pessoa estava de férias. E eu sabia que essa criança tinha mais ou menos 24 horas de vida. E eu tinha que tomar uma decisão. Então eu falei, acho que sou eu que tenho que falar com essa criança. Então eu vou no isolamento, me paramento com máscara, touca, avental e tudo mais. E aí eu fui conversando com aquela criança, ela estava com a boca toda machucada, a gente umedecia a boca dela com uma gaze umedecida. Ela estava totalmente machucada, com dor. Só ela, mãe, não tinha mais ninguém. Tinha eu que tinha acabado de chegar lá. Eu conseguia apenas falar o quanto que Deus amava, de que Deus tinha um lugar maravilhoso reservado para Ele. Mas eu estava assim, tão emocionado, eu não conseguia raciocinar, a única coisa que eu conseguia falar é o quanto que Deus amava, o quanto que Deus se importava com ela e que Deus ia cuidar dela da melhor maneira possível. Mas chegou um momento, eu usava óculos na época, meu óculos estava embaçado de tanta lágrima, que eu falei, não, agora eu preciso sair do quarto, daqui a pouco fazer alguma atrapalhada. Aí eu chego em casa, eu tinha uma irmã mais nova, e minha irmã era a única pessoa que tinha uma Bíblia de criança. Então eu peguei aquela Bíblia de criança, eu li a noite inteira. Eu falei, eu vou me familiarizar com a linguagem da PEC, da linguagem da evangelização infantil, e aí vou chegar, então, no dia seguinte e apresentar o plano de salvação de maneira mais clara, num linguajar que essa criança possa entender. Aí eu cheguei às 7 da manhã no hospital e a criança tinha falecido às 6:30 da manhã. Foi difícil. Mas a experiência com essa criança, ela me trouxe uma realidade. Às vezes nós temos todas as desculpas, como Moisés apresentou quando foi chamado por Deus. Eu não tenho condições, eu vou ficar deprimido, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando Deus te leva a uma situação que só tem você, qual a desculpa que você apresenta para Deus? Então, naquele momento, eu entendi que Deus falou assim, é você. Se eu mostrar que é para você, não fuja. E é muito engraçado, né, hoje, porque eu estou falando de um episódio que aconteceu há mais de 20 anos atrás, nunca tinha evangelizado uma criança, fugia de uma criança terminal, e hoje faço capelania no Hospital de Câncer Infantil. E na minha profissão de radioterapia, uma das minhas subespecializações é radioterapia em criança. É engraçado, às vezes, os caminhos que Deus faz. Mas quando a gente, então, a primeira coisa que eu quero compartilhar, a missão de consolar é de todos nós. Mês passado,
a saúde está bastante complicada, porque nós estamos ficando cada vez mais pobres e os planos de saúde não param de subir, né? Eu não sei quantos de nós está revisando se a gente consegue, se muda de plano e tudo mais. Mas o fato é que muita gente está perdendo o plano de saúde, não tendo condições de arcar e migrando para o SUS, e o SUS está cada vez mais sobrecarregado. E aí, então, eu atendi, era o sogro da prima do amigo, assim. Paulo, você pode ajudar essa pessoa? Eu falei, ok, manda lá que eu atendo. A gente dá um jeito de poder socorrê-la. E era um senhor coreano, com 70 anos, já tinha passado por 2 guerras, veio para o Brasil, e aí ele tinha operado de um câncer de estômago há mais de 5 anos, estava tudo bem, era um câncer inicial. E aí, quando ele não teve condições de pagar mais o seu plano de saúde, no mês seguinte, descobriu que o câncer tinha voltado. E aí, por isso que foi me buscar, em busca de alguma ajuda. E ele estava morrendo de dor, né? Ele estava tomando todos os medicamentos para dor, codeína, morfina, nada estava adiantando, ele não estava conseguindo comer, estava bastante fraco. E aí ele não falava português, estavam os filhos traduzindo a consulta do coreano para o português. Eu sei que uma das coisas que eu entendi é que ele abriu a carteira dele e tirou uma foto. Aí, nessa foto, estava ele, a esposa e uma menininha na praia. Ele carregando essa menininha. E aí, traduzindo, essa é a minha única neta, eu estou fraco a ponto de não conseguir carregá-la. Isso está me deixando muito triste. Se o tratamento me possibilitar, não de viver para o resto da vida, mas me restaurar a força de poder carregar a minha neta de novo, eu vou ser muito grato. Fizemos o tratamento, ele melhorou muito das dores que ele estava apresentando, possibilitou que ele ficasse um tempo sem tomar os remédios, e depois, mais ou menos um mês e meio que ele terminou o tratamento, ele começou a desenvolver outros sintomas, e aí aquele faro médico de que alguma coisa não está indo bem, né? E aí, quando eu repeti os exames dele, o tumor tinha se espalhado para os pulmões, ele começou a ter algumas complicações, e no final ele veio a falecer de uma maneira até mais rápida que eu tinha imaginado. Eu não costumo ir no velório e no enterro dos meus pacientes, porque eu teria que fazer isso quase que todos os dias. Mas, nesse caso especificamente, o filho dele me mandou um zap, meu pai faleceu, o velório vai ser numa igreja coreana, lá do Bom Retiro, eu ficaria feliz com a sua presença. Aí eu falei, eu vou. Então eu vou domingo à noite. Aí eu falei, é bom a gente aprender alguns protocolos culturais, né? Porque eu cheguei, então, 7h30 da noite, lá no Bom Retiro, no velório, estavam todos de preto, e eu de calça jeans e camisa xadrez. Já fiquei assim, poxa vida, vou tentar sentar lá no fundo. E a última fileira já estava toda ocupada, só tinha um lugar quase lá na frente. Aí eu vou lá discretamente, sento lá. E aí, depois que o cerimonial termina, então faz-se uma fila para a gente prestar condolências para a família. E aí, quando era fácil de perceber quando ia chegar a minha vez, né? O único que não estava de preto. E aí, quando eu cheguei para dar um abraço na esposa do Sr. Son, ela não deixou eu abraçar ela. Ela fazia uma postura de reverência oriental. Então, ela não parava de fazer essa postura. Eu querendo abraçar ela não deixava eu abraçar ela. E aí eu tive que abraçá-la à força e deixar que ela chorasse. Eu pensei assim, nossa, eu acho que ela está brava comigo porque eu não curei o marido. Talvez esteja decepcionada. A gente tem isso como médico. Mas quando eu abracei ela, meio que forçadamente, ela começa a chorar e ela começa a falar no meu ouvido. Eu não tenho palavras para te agradecer
porque meu marido ficou 1 mês sem dor, e você não sabe como isso foi significativo. Eu não esperava ouvir aquilo lá. Mas aquilo trouxe muito acalento ao meu coração, porque às vezes quando nós pensamos em consolar, muitas vezes a gente pode criar uma falsa ideia que consolar significa resolver a totalidade do problema que leva àquele desconforto. E às vezes consolar não significa isso. Porque às vezes o tempo que você consegue trazer de alívio para aquela pessoa, mesmo que seja apenas um fósforo numa caverna, isso já tem uma validade enorme. Então, nós não precisamos achar que a nossa missão de consolar, eu vou fazer a ressurreição de Lázaro, não. Consolar significa o quanto que nós conseguimos trazer de luz e de força para aquela pessoa, e não precisa ser para sempre. Às vezes, consolar não é tão complicado. Porque, de novo, eu lembro que eu estava agora no estágio do 6º ano da faculdade, eu estava no estágio da UTI, do hospital universitário, e eu acho que Deus escolhe os pacientes certos para eu atender, eu acho. Porque, então, fizemos a divisão dos pacientes da UTI, e uma das pacientes que, essa sim, na minha responsabilidade, era uma mulher que nasceu com defeito da caixa torácica dela. Então, o tórax dela não conseguia expandir da maneira como precisava. Aí ela teve uma tuberculose, teve várias pneumonias, e aí aquele pulmão praticamente parou de funcionar. E aí ela foi internada, ela foi entubada, depois colocaram uma traqueostomia, e ela estava vivendo às custas de um ventilador artificial, de uma ventilação mecânica. E ela já estava meses internada naquela UTI. E o meu professor, então, falando, olha, o caso dessa paciente não tem nada a se fazer. De novo, se ela morrer, não é para fazer nada. Ou se ela tiver uma nova infecção, não é para fazer um investimento. É um caso que não tem o que fazer, é só esperar ela chegar. Mas, às vezes, é uma coisa a gente saber, outra coisa a gente transmitir, porque quando a gente fazia, antes de eu assumi-la como paciente, nos estágios anteriores aconteceu o quê? Chegava o grupo, olhava para ela, já fazia assim, já passava já para o outro leito. E é ruim quando a gente percebe que ninguém mais quer investir em nós. E aí aquela paciente não conseguia falar, ela estava deprimida, e aí uma vez que a enfermeira estava passando com um carrinho de curativos e agulhas com injeções e tudo mais, ela pegou uma seringa com agulha e começou a se espetar numa tentativa de suicídio. Então, aquela paciente, ela não podia falar por conta da traqueostomia, agora ela tinha as 2 mãos amarradas. Numa UTI, com aquele barulho de monitor o dia todo. Como é que a gente consola uma pessoa assim? E eu orava para Deus, eu já tinha aprendido a lição com aquela criança no ano anterior. A bola era minha. Deus, o que eu faço? Então, o Senhor, vá à frente. Mas eu também não posso parar as minhas atividades, puxar um banquinho e conversar com ela. O Senhor vai ter que criar a oportunidade. Porque os plantões eram muito corridos na UTI. E aí, então, eu fui orando, e aí chegou um plantão que milagrosamente estava tranquilo. Eu entendi que era Deus falando, é hoje, rapaz, vai lá ficar com a mulher. Aí cheguei perto dessa paciente e nós começamos a conversar. Enquanto nós conversávamos, eu fazia
um carinho na cabeça dela e começava a falar o quanto que ela era importante para mim. Que as pessoas poderiam olhá-la com desprezo ou sem nenhuma perspectiva do futuro, mas eu a via como uma pessoa de extrema importância, extremo valor. E aí dei um beijo nela, conversamos sobre o amor de Deus, se ela é importante para mim, muito mais ainda para Deus. Meu plantão acabou. Aí eu tinha folga de 36 horas, aí quando eu volto para a UTI, minha paciente não estava mais no leito. Aí eu falei, partiu. Mas eu espero que tenha partido pelo menos em paz. Ela não partiu. Ela teve alta. Ela estava no quarto ao lado, na semi-intensiva, depois de 3, 4 meses de UTI. E ela melhorou, não porque foi dado um remédio novo para ela, porque ela foi consolada, ela foi confortada, e agora ela tinha motivo para continuar lutando pela vida dela. Isso é conforto. Dar forças quando a pessoa não tem mais força. E uma das melhores maneiras que nós temos para consolar alguém, quando nós não temos aquela passagem bíblica na ponta da língua. Sabe que uma das melhores maneiras de consolar, às vezes, é você simplesmente chegar ao lado da pessoa, dar aquele abraço, aquele beijo, e falar, você é importante para mim. Eu não sei se você já recebeu esse tipo de consolo, ou se você já consolou alguém dessa maneira. De simplesmente falar, abraçar, beijar e falar, você é importante para mim. Consolar às vezes é isso, é olhar para aquela pessoa e tentar ver a imagem e a semelhança de Deus naquela criatura para ser restaurada. Mas às vezes o consolo também é sobrenatural, mas não me interpretem mal, até rimou. Eu trabalho na Casa do Aconchego, né? A Casa do Aconchego ela vai completar 10 anos agora, no mês de agosto. E ela surgiu para suprir necessidades de pessoas que estão lá na região do HC e que precisam de vários tipos de ajuda. E uma das histórias que aconteceu, que foi um pontapé para que a Casa do Aconchego nascesse, é que todas as manhãs, lá no Instituto da Criança, especificamente na UTI, no momento da visita com os médicos, eles não autorizavam a presença dos pais. Então, os pais tinham que sair do Instituto da Criança e ficar na calçada da rua. Porque não tinha um lugar de descanso para as mães ou os pais ficarem. Então, as mães ficavam na rua, todas as manhãs, pelo menos de 30 a 60 minutos. E aí, durante esse período, alguma das nossas capelãs, a Priscila e a Giselda, levava as garrafas térmicas e fazia um piquenique na rua do HC, tomando café da manhã com as mães. E nesse café da manhã tinha um momento de devocional. E aí, um dos devocionais daquele dia que foi compartilhado foi sobre Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí, cada pessoa teve a oportunidade de compartilhar alguma experiência de Deus como seu pastor. Aí, então, uma mãe aponta o dedo para outra mãe e fala assim, essa é minha pastora. Aí assim, você pode explicar melhor como é que é esse negócio? Então, o filho dela entrou no isolamento porque teve uma complicação. O isolamento, lá na UTI, é o único espaço onde tem banheiro privativo. Eu estou há uma semana usando a mesma calcinha. E aí, então, como o filho dela piorou, entrou no isolamento, eu dou minha calcinha para ela lavar no banheiro do filho.
Então, eu quero agradecer a Deus, porque Deus usou ela para ser meu pastor. Imagina quando a gente ouve uma história dessas. A mãe já desesperada, porque seu filho está na UTI, e ela está agradecendo a Deus, porque o filho da outra piorou, e assim que viabilizou um lugar para lavar a calcinha. E são através desse relato e de tantos outros que surgiu a Casa do Aconchego, para a gente não permitir que nenhuma mãe ore para que outra mãe tenha o seu filho piorado para ter um lugar para lavar sua calcinha. Então nós acolhemos várias pessoas lá na Casa do Aconchego, e uma delas foi a Dalgisa. E a Dalgisa, ela começou a compartilhar um pouquinho da sua história, porque ela já tinha uma filha, essa filha mais velha pediu para a mãe que ela queria uma irmãzinha. A Dalgisa, então, ela é engravida, e durante o seu pré-natal percebeu que tinha pouco líquido amniótico, e percebeu que a causa dessa redução de líquido amniótico, porque a filha dela estava com defeito no rim. Isso, então, durante o pré-natal, e os médicos aconselharam que ela abortasse, porque a chance dessa menina, caso nascesse, era 0,5% de conseguir viver. A mãe, ela recusa fazer o aborto, toca a gestação e a menina nasce, a Cristine. E, de fato, a Cristine nasceu com um problema renal, tinha que fazer a diálise, e depois de quando ela estava com quase 4 anos de idade, então ela consegue finalmente fazer um transplante renal. E ela tem várias complicações depois do transplante. E 6 meses depois do transplante, ela pega uma infecção generalizada, uma septicemia. Ela fica 23 dias em coma, lá no UTI do Instituto da Criança. Por conta dessa septicemia, ela tem a ponta dos dedos apodrecidos. E é necessário fazer uma amputação para que, então, esses dedos podres não se tornassem ainda uma fonte contínua de infecção. Então, ela teve que amputar alguns dedos da sua mão. Passado, então, todo esse perrengue, a Cristine acorda e as mãos dela estão enfaixadas. Ela não sabe que está sem alguns dedos. E aí, quem que vai tirar o curativo? Quem que vai mostrar e falar para ela que está sem parte dos seus dedos? Eu não trabalho lá. A gente fala muito quando alguém está passando por alguma dificuldade, quando nós queremos tentar consolar essa pessoa, a gente fala assim, a gente usa aquela história do meio copo, né? A gente pode ver o meio copo ou meio vazio ou meio cheio. O que faz a gente ver o meio cheio e não o meio vazio e vice-versa? Isso, em algumas situações, o copo não é meio vazio. Ele está 90% vazio, só tem um rasinho de água no fundo do copo. Acho que não é meio a meio. E a Cristine tinha 0,5% de chance de viver, ela viveu, agora passou por todos esses perrengues, e agora era hora de trocar o curativo, e a gente não sabia qual seria a reação dessa menina. Alguém tinha que fazer, né? Então começa a desatar seu curativo. E aí, quando ela percebeu que tinham sobrado 2 dedos na mão dela, o indicador e o polegar, ela falou assim, glória a Deus, porque com esses 2 dedos eu consigo escrever. Eu acho que isso é mais do que enxergar o meio copo cheio. Não sei se vocês concordam comigo. O que faz a gente enxergar? Imagina a gente com 4 anos, com problemas de saúde desde o nascimento, perder os dedos e agradecer a Deus porque tem um polegar e um indicador, a gente consegue escrever, pintar e desenhar. Quem que dá essa perspectiva? É o Espírito Santo. Né? Porque quando a gente estuda a Bíblia, o Espírito de Deus, ele tem 2 adjetivos. O primeiro é santo, processo de santificação.
E o segundo, Consolador. São as únicas coisas que descrevem o Espírito de Deus. Ele é santo, e a outra qualidade de destaque, ele é consolador. Como que a mãe, a Dalgisa e a Cristine puderam ser consoladas naquela situação? Espírito Santo. Ele vai enxergar, não somente nos capacita a enxergar o meio copo cheio, acho que ele consegue, mesmo quando está no rasinho, ele ainda nos capacita a enxergar aquele copo como se estivesse cheio. Né? Então, a maneira como nós vamos enxergar as situações, elas dependem dessa capacidade do Espírito Santo Consolador a enxergarmos as situações na perspectiva de Deus e não dos nossos olhos humanos. E isso só Deus pode fazer. Acho que tem tantas situações que a gente teria para lamentar, parar no divã, né? E a gente não para, porque é o Espírito Santo que vai nos consolando a cada instante. Lá no Itaci, eu pude conhecer várias crianças e vários adolescentes. E eu lembro que um dos meninos que eu conheci, na verdade era um adolescente, que eu conheci ele com 17 anos. Ele mal cabia naquele leito infantil, porque ele tinha 1,90. Então, desde molequinho, ele gostava de basquete. Então, ele jogava basquete, aí ele jogava num grande clube aqui do estado de São Paulo. Ele estava sendo preparado para ser transferido para a Espanha. A Espanha tem a segunda liga profissional de basquete, só perde para a NBA. Então, toda sua trajetória profissional estava destinado para ir para a Espanha. E aí, nesses exames de saúde e tudo mais, viu que tinha alguma alteração, embora ele não sentisse nada, ele era um atleta, aí descobriu que ele tinha uma leucemia. Essas pessoas a gente acaba acompanhando, toda semana a gente bate o cartão no quarto, para visitar, conversar, cantar, chorar, orar, tudo o que for necessário. E esse menino, ele ficou quase 2 anos em tratamento. Né? E um dos grandes diferenciais desse menino, que quem acompanhava não era a mãe, era o pai. Isso também é uma situação bem particular. Eu lembro que o último dia de vida desse menino, ele estava na UTI, ele estava totalmente desfigurado, estava a mãe dele lá, e foi muito triste. Eu não tive condições naquele dia, naquele momento, de chegar lá e me despedir dele, ele já estava inconsciente. E foi mais uma vida que eu tinha conhecido, que eu sabia que não ia reencontrá-lo aqui na Terra. Passaram-se alguns meses e era um dia que tinha algumas atividades especiais lá no Itaci, no Instituto de Tratamento de Câncer Infantil. Acho que era mês de outubro, mês de Dia das Crianças. E quando eu estou chegando lá no Itaci, a porta do elevador abre e quem está lá é o senhor Gervásio, o pai desse adolescente. Eu falei, senhor Gervásio, tudo bem? Que alegria imensa te ver aqui, né? Mas eu estou curioso. O que o senhor está fazendo aqui, segunda noite? Depois que o meu filho faleceu, eu venho rotineiramente aqui para o hospital cuidar de outros pais, outras mães que precisam de ajuda. Uma das maravilhas, eu uso essa palavra, que quando nós sabemos que a pessoa ela foi consolada na sua profundidade, que ela consegue transformar as suas cicatrizes e feridas em ministério. Porque aqui em 2 Coríntios fala de receber o consolo de Deus, e a pessoa que recebe poder consolar o próximo que está precisando. Vou fazer uma pergunta doutrinária. Depois vocês perguntam para o Arival, para o Hernandes, para tirar dúvida.
Jesus ressuscitou com um corpo perfeito? Sim ou não? Sim. Ok. Nós vamos ressuscitar com corpos transformados, mais magros, sem precisar de dieta, sem óculos. Mas Jesus, se nós entendemos que Jesus ressuscitou num corpo perfeito, qual a parte do corpo que Jesus usou para convencer Tomé de que era o Cristo ressurreto? As mãos. Essas mãos estavam perfeitas ou tinham o quê? Tinham marcas, tinham cicatrizes. Mas se Jesus, o Filho de Deus, poderia ter ressuscitado num corpo perfeito, por que ele optou em ressuscitar com cicatrizes nas mãos? Eu gosto muito de uma frase de um médico chamado Paul Brand. Paul Brand, ele foi um médico inglês missionário na Índia por 40 anos. A especialidade era a cirurgia de mãos. Ele desenvolveu várias técnicas para tratamento de leprosos. Ele fala que as cicatrizes de Jesus nas mãos foi o souvenir da sua passagem na Terra. Eu acho essa frase tão bonita e profunda. Mas Jesus usou as suas cicatrizes para que Tomé pudesse se converter. E quando nós trabalhamos com o ministério visando consolação e conforto, nós queremos que cicatrizes se fechem e essas cicatrizes sejam armas poderosas usadas por Deus para consolar e levar outras pessoas para Deus. Assim como o senhor Gervásio, vocês imaginam a tamanha da minha alegria de vê-lo, aquela porta do elevador se abrindo e ele bem, superado o luto do filho, com saudades, obviamente, mas poder transformar cicatrizes em ministério. Eu queria encerrar com um compartilhamento agora pessoal. Outubro do ano passado, final de outubro do ano passado, eu estava de férias, eu viajei com mais 3 pessoas da igreja e no terceiro dia de viagem nós sofremos um acidente. O carro que eu estava dirigindo sofreu uma colisão e das 4 pessoas que estavam, 3 tiveram fraturas, uma morreu. O lado que colidiu pegou bem no lado onde eu estava. Eu fiquei 3 horas fora da casinha. Quando eu retomo a consciência, já tinham passado da minha última memória 3 horas. Eu não sei o que aconteceu nessas 3 horas. Eu só lembro que quando eu abro meus olhos, eu estou, entre aspas, no pronto-socorro, numa cidade pequeniníssima do Mato Grosso do Sul, e tudo que eu escutava que era assim: esse rapaz precisa ser transferido urgentemente para a Santa Casa de Campo Grande. Era tudo que eu conseguia ouvir. Abri os olhos, eu estava todo ensanguentado, olhei para o relógio, eu sabia que tinham passado algumas horas, mas eu não tinha noção real, né, das coisas. Então eu chamo a ambulância, eu estou indo em direção à Santa Casa de Campo Grande, colar cervical, sonda vesical, falar: você não pode se mexer, vão ser 4 horas de viagem. Não tinha celular, não tinha sinal de celular. Aí é ruim ser médico nessas horas, porque eu entrei na ambulância, não podia mexer o pescoço, mas podia mexer os olhos. Percebi que não tinha nenhum equipamento na ambulância, então se acontecesse alguma coisa já era. E então eu fui 4 horas deitado na ambulância, ouvindo a sirene. Eu sabia que tinham
a médica que fez meu atendimento tinha me enchido de corticoide. Então, se eu tivesse com algum trauma no pescoço, ou com algum sangramento na cabeça, o corticoide ia dar uma mascarada, ia tentar dar uma segurada. E aí, quando a porta da ambulância se abre, aparece uma pessoa. E essa pessoa, ela se apresenta, era amigo do amigo do amigo. E aí, falou, olha, eu vou estar com você, né, vou te acompanhar, inclusive, para dentro do pronto-socorro, do hospital. E ele me acompanhou a noite toda, até eu fazer os primeiros exames de tomografia, ser avaliado pelo neurocirurgião, cirurgião torácico, cirurgião geral, porque eu estava politraumatizado, tenho várias sequelas de fraturas no meu corpo até hoje. E aí, essa pessoa, ela sai do hospital, já eram quase 3 da manhã, ele apenas me acompanhando, e ele falou, fica tranquilo que eu estou me comunicando com a sua família em São Paulo, estou atualizando tudo o que está acontecendo, e aí, amanhã, às 7 da manhã, eu vou estar de volta. Então, ele saiu do hospital às 3 da manhã, às 7 da manhã ele já estava de volta, ficou me acompanhando, e ele falou assim, quando você estiver alta, você vai para a minha casa, eu vou cuidar de você. Eu não conheço a pessoa, ela não me conhece. Mas alguém, um amigo do amigo, pediu para ir lá me ajudar. A coincidência, entre aspas, que o nome dessa pessoa é Paulo, ele é médico e oriental. Naquelas horas que eu fiquei na Santa Casa, é claro, assim, passa milhões de coisas na cabeça. Eu falei, não sei se eu vou ficar sequelado, se eu vou ficar vivo, se eu vou virar um repolho, sei lá. Mas naquele momento, uma das coisas que Deus falou ao meu coração, que me trouxe grande consolo, foi: eu vou te dar a oportunidade de experimentar aquilo que você faz no seu dia a dia. Foi um consolo tão profundo que eu experimentei, quando Deus, por meio do seu Espírito, foi falando ao meu coração aquilo lá. Eu falei, Deus, o que aconteceu. Né? Mas a sua presença nesse momento é inegável. Porque o Senhor colocou um Paulo médico oriental para cuidar de um Paulo médico oriental. Eu queria ler de novo o verso 3 de 2 Coríntios capítulo 1, porque ele fala, tem uns detalhes muito interessantes nesse verso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem? Que a palavra Pai aparece 2 vezes. E eu fico pensando que, novamente, não é uma coincidência que, numa das passagens que mais fala de consolação, provação e dificuldades, aparece a descrição de Deus como Pai 2 vezes no mesmo verso. Eu lembro que Jesus fez 2 orações a Deus, se referindo a Ele como Pai. Uma das mais famosas é João 17, a oração sacerdotal de Jesus. E a outra oração que Jesus faz, se referindo a Deus como Pai, é a sua última oração. Pai, a Ti entrego o meu espírito. Quando Ele estava para morrer. Foi a última oração que Jesus fez, é a oração que Ele se dirige a Deus como Pai. E parece que tem momentos que a gente fala assim, anota a placa do caminhão que passou por cima de mim. A placa é GOD 777.
Mas às vezes, uma das coisas, quando eu estava na Santa Casa, e o Espírito Santo trazendo consolação, uma das palavras que veio, eu sou seu pai. E como Jesus, eu fiz aquela oração, a ti entrego o meu espírito. Aqui não fala que é o Senhor, Rei dos Seis. Deus é. Mas quando nós olhamos Deus como fonte do nosso consolo e do nosso conforto, Ele é o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Filho entregou o seu Espírito. E Pai de misericórdias. Quando você orar por você, por alguém, ore na perspectiva que Deus não é somente Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso Pai. Isso muda bastante a maneira como a gente ora também. Eu não me sentia abandonado por Deus, porque eu sabia que tinha um Pai que estava guardando de mim em todos os aspectos. Teria muitas outras histórias para contar, mas acho que por hoje já deu. Renata me convidou para trazer um pouquinho desse compartilhamento. Não queria ficar falando o que é capelania, o que é Casa do Aconchego, mas talvez de convidar todos nós a participar desse ministério de consolação. A gente vê aquele boletim da igreja, o que nós acabamos de fazer, de orar por todos os enfermos. Por que nós não podemos, talvez, começar a fazer uma lista de enfermos na qual nós podemos visitar? Na qual nós podemos levar um pouco de conforto, de consolo. Ok, visitamos nossos enfermos, porque agora não visitamos enfermos em outros lugares. E por aí vai. Deus sabe o chamado, a missão que tem para cada um que está aqui. Eu tenho convicção do meu chamado e eu tenho clareza da maneira como Deus me conduziu para isso. Tá? Mas que Deus possa nos abençoar com seu conforto e com seu consolo. Tá bom? Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por essa tarde tão especial de poder compartilhar com as minhas irmãs aqui um pouquinho daquilo que o Senhor tem me abençoado, Pai. Sabemos que as lutas existem, as provações existem, mas nós sabemos que a sua consolação supera, Pai, em magnitude todas as dificuldades que nós passamos. E o Senhor promete que o Senhor sempre estará conosco, que as suas consolações nunca teriam fim para as angústias da nossa alma, Pai. Por isso, ministra aos nossos corações, Pai, e permita com que nós sejamos usados pelo Senhor, também para levar consolo e conforto, Pai. Podemos não ser grandes lâmpadas, podemos não ser grandes lanternas, Senhor. Nós queremos ser pelo menos um fósforo nas suas mãos, Senhor. Porque nós sabemos que uma pequena luz faz grande diferença, onde a escuridão é total, Senhor. Abençoa essa igreja, Pai, para que ela possa ser não somente uma igreja evangelizadora, mas uma igreja que cuida dos feridos, que cuida dos doentes, e que mostra que juntamente com a verdade da Tua palavra, existe a Sua presença, a Sua paternidade e o Seu cuidado. É o que eu oro, em nome de Cristo, amém.